E aí, apostador, beleza? Eu sou o Carlos, tipster profissional, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 4 palpites de futebol para os jogos de quinta-feira, dia 30 de setembro. Serão 3 palpites pela Europa League e 1 palpite pela Copa Sul-Americana. Se você quiser saber meus palpites, a minha sugestão de aposta, me acompanhe nesse vídeo. Deixa aquela força aí no canal, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Vamos para os palpites, me acompanhe, vem comigo. O primeiro palpite vai ser o Lyon contra o Brondby. O grupo do Lyon é o grupo A, né? O primeiro jogo o Lyon ganhou e o Brondby empatou o primeiro jogo. O Lyon vem do empate por 1-1 dentro de casa contra o Lorient pela Ligue 1, jogo lá da França, e dos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu outro. Já a equipe do Brondby, os últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Lyon dentro de casa, os últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 3 empates. O Lyon dentro de casa marcou gols em todos os jogos e também sofreu gols em todos os jogos. Tem uma média de mais de 2 gols feitos dentro de casa a equipe do Lyon. Já a equipe do Brondby fora de casa, os últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. E desses 5 jogos fora de casa tomou gols em todos os jogos. Tem uma média de 2 gols sofridos fora de casa dos últimos 5 jogos a equipe do Brondby. A equipe do Lyon é bem mais qualificada da equipe do Brondby. O Lyon vem marcando bastante gols dentro de casa e o Brondby vem sofrendo muitos gols fora de casa. O meu palpite para esse jogo vai ser no mercado de gols. Eu acredito que essa partida deve acontecer no mínimo 3 gols, over 2.5. Lyon contra o Brondby, que haja no mínimo 3 gols, over 2.5. O segundo palpite também pela Liga Europa é o Napoli contra a SP Moscou, da Rússia. O grupo do Napoli é o grupo C, né? O primeiro jogo do Napoli, o Napoli empatou contra o Leicester por 1-1 e o SP Moscou perdeu seu primeiro jogo por 1-0, né? Para o Lech por 1-0, né? Time da Polônia, se eu não me engano. O Napoli dos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. O SP Moscou dos últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 3 derrotas. E a equipe do Napoli dentro de casa, os últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 derrota. O Napoli também tem uma média de mais de 2 gols feitos dentro de casa dos últimos 5 jogos. O SP Moscou fora de casa, os últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Desses últimos 5 jogos fora de casa, em 4 ocasiões tomou gol. Para esse duelo, eu vejo um favoritismo muito grande para a equipe do Napoli. O Napoli precisa vencer esse jogo, pois empatou o primeiro contra o Leicester. E o SP Moscou perdeu seu primeiro jogo. Vai tentar somar pelo menos um pontinho fora de casa contra a equipe do Napoli. Eu vejo um jogo movimentado e aberto nesse duelo. O meu palpite para esse jogo é que haja no mínimo 3 gols na partida, over 2.5. Napoli contra o SP Moscou, que haja no mínimo 3 gols, over 2,5. O terceiro palpite é o Olympique de Marseille contra o Galatasaray da Turquia. O grupo das equipes é o grupo E. O Galatasaray venceu seu primeiro jogo e a equipe de Marseille empatou. O último jogo do Olympique de Marseille perdeu dentro de casa por 3-2 e dos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Já a equipe do Galatasaray, os últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o último jogo aqui venceu dentro de casa por 2-1. A equipe do Olympique de Marseille dentro de casa, os últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tem uma média também de gols marcados muito boa dentro de casa do Olympique de Marseille. Uma média de 2 gols marcados dentro de casa nos últimos 5 jogos. E a equipe do Galatasaray fora de casa, os últimos 5 jogos foram 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Você vê que os últimos 5 jogos do Galatasaray fora de casa teve bastante gols, né? Para esse jogo, o mercado mais adequado que eu encontrei também é o mercado de gols. Eu acredito que essa partida deve ser movimentada e assim acontecer alguns gols. O meu palpite é que haja no mínimo 3 gols, over 2.5. Olympique de Marseille contra o Galatasaray para o mercado de gols, que haja no mínimo 3 gols, over 2.5. E o quarto palpite é pela Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense contra o Peñarol. Esse é o segundo jogo. O primeiro jogo, o Atlético Paranaense venceu por 2-1. O Atlético Paranaense está bem próximo de ir para a final da Copa Sul-Americana. Esse palpite aqui eu já coloquei lá no site no dia 28, deixa eu mostrar aqui. E se você não acompanha, não sabe que site é esse aqui é um site que eu criei para divulgar os meus palpites, as minhas dicas de futebol, assim como conteúdo nas apostas esportivas. Se você quiser saber mais, vou deixar o link do site aí na descrição. Bom, voltando aqui, né, eu já mostrei o site lá, mostrei que esse palpite já está desde o dia 28 lá postado para a galera. Continuando, o Atlético Paranaense, o último jogo venceu dentro de casa por 4-2 contra o Grêmio. E dos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu apenas 1. E a equipe do Peñarol do Uruguai, os últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o último jogo venceu fora de casa por 5-2. A equipe do Atlético Paranaense dentro de casa, os últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates, não perdeu nenhum dentro de casa do Atlético Paranaense. E a equipe do Peñarol fora de casa, os últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Peñarol dos últimos 5 jogos marcou gols em todos os jogos e em 4 ocasiões tomou gol. Para esse confronto veio favoritismo para o Atlético Paranaense, porém o mercado que eu acho mais adequado para esse jogo vai ser o mercado de gols. A equipe do Peñarol, você viu, nos últimos 5 jogos fora de casa o Peñarol marcou gols em todos os jogos. Eu acredito que essa partida deve acontecer no mínimo 2 gols, over 1.5.
Atlético Paranaense contra o Penharol, que haja no mínimo 2 gols. Over 1.5. Fechou, meu amigo, esses foram meus palpites para os jogos de quinta-feira. 4 palpites todos para o mercado de gols. Espero que você tenha gostado dos meus palpites. Não esqueça de analisá-los, ver se você concorda ou discorda comigo, tudo bem? Deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Um forte abraço!